Boa noite, irmãos e irmãs, a paz e... Quem nunca leu uma história do Antigo Testamento, viu um negócio absurdo de estranho e pensou, rapaz, por que Deus fez isso daqui, mano? Desde a história do profeta Eliseu amaldiçoando crianças, até aquele infame capítulo 19 de Juízes que... quem sabe sabe. São diversos casos estranhos da Bíblia. E em meio a essas histórias meio sombrias das escrituras, uma delas que chama atenção por ser meio controversa é a história do Êxodo, que no começo pode parecer uma história bonitinha, onde Deus liberta escravos no Egito. Mas, quando você vê com um olhar mais frio e cético, parece mais um atentado terrorista do que um evento de esperança e libertação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, para poder entender melhor esse assunto, primeiro precisamos falar sobre o que é terrorismo. Então vamos lá. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center. O terrorismo é basicamente quando algum grupo ou uma pessoa usa violências, ameaças e ataques contra civis inocentes para causar medo e pressão política em algum governo. Por exemplo, eu estou insatisfeito que o Lula não deu a tal da picanha e proibiu o celular nas escolas. Aí eu junto mais uma galerinha que tá revoltada pelo mesmo motivo e a gente pega umas armas, umas bombas, explode a arena do Corinthians pra pressionar o Lula da nossa picanha e deixar nós mexer no celular na sala de aula. É resumidamente isso que é terrorismo. Um ataque a civis inocentes para causar medo e pressão em algum governo. E nos últimos anos, como vocês devem saber, esse conceito de ataque terrorista esteve crescendo ainda mais por conta de atentados de alguns grupos muçulmanos aí a alguns governos aí, como o famoso 11 de setembro de 2001, que foi um atentado aos Estados Unidos, todo mundo sabe, e esses novos probleminhas que nós estamos tendo no Oriente Médio atualmente, que eu acho que eu não preciso também nem comentar. E vale ressaltar que esses ataques muçulmanos, muitos vêm por motivações religiosas, de visões extremistas do Islã. Islã, que é uma religião muito influenciada pela figura do profeta Moisés e, consequentemente, também pela história do Êxodo. E aí você deve estar se perguntando, beleza, amigão, mas o que isso de ataque terrorista tem a ver com a história de Moisés e os hebreus no Egito? Onde você quer chegar? E é isso que a gente vai explicar agora. Irmão, é só você olhar para a história. A história do Êxodo é literalmente sobre como Deus usa um cara para ameaçar um rei de uma nação a fazer o que ele quer, senão ele destrói todo o reino do mano. Aí quando o rei vai lá e não obedece, o senhor manda ataque atrás de ataque à terra do Egito, até que tem uma hora que o brother simplesmente não aguenta mais tanto pânico e destruição no país dele e cede às vontades políticas do Deus dos hebreus. E aí eu te pergunto, lembra ou não lembra um atentado terrorista? A coisa da ameaça, da motivação política e religiosa, dos ataques para causar medo e pressão no governo, é inegável que tudo na história lembra muito terrorismo. Meu amigo, não tem como dizer que não tem tudo a ver, tá ligado? Mas será que dá pra afirmar mesmo então que esse evento histórico da ascensão de Israel, tão amado e lembrado com carinho por milhões de pessoas de fé no mundo durante milhares e milhares de anos, na verdade, não passa de um atentado terrorista primitivo? E é aí, meu mano, que pra entender melhor essa questão também, nós precisamos falar sobre o conceito de anacronismo. Is war as old as gravity? Anacronismo significa quando nós, que vivemos no tempo atual, tentamos encaixar conceitos modernos do nosso tempo no tempo passado, quando não existiam as coisas da mesma maneira que existe hoje em dia. É tipo, sei lá, você vê uma estátua grega antiga de uma mulher pelada e pensar algo tipo, caraca, o pornô mais velho do mundo, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, por mais que tenha elementos parecidos. Ou você dizer que o Júlio César era presidente de Roma. Isso não faz nenhum sentido, porque embora tanto o imperador quanto o presidente sejam líderes de uma nação, ao mesmo tempo são conceitos de épocas completamente diferentes. E é mais ou menos isso que significa anacronismo. E é esse o caso de dizer que a história do Êxodo é um atentado terrorista. Afinal, embora muitos elementos lembrem esse conceito de terrorismo que nós temos hoje em dia, naquela época isso simplesmente não existia. E embora seja algo meio parecido com o que acontece hoje, nós temos que lembrar que simplesmente não existia esse conceito naquela época de Moisés, que não dá pra gente considerar como se uma coisa fosse igual a outra. E aí você deve estar pensando, ok,
Ok. Então não dá pra afirmar que o êxodo foi um ataque terrorista, mas isso não justifica muito como essa história parece algo meio cruel e violento. E tipo, Deus não é amor? Por que então que ele quis fazer tudo isso? Então, para responder essa pergunta, nós devemos pensar no propósito do Senhor com o êxodo. Desde que Adão e Eva desobedeceram, o Senhor Deus viu a cada dia a humanidade se corrompendo cada vez mais na maldade. Ele tentou algumas vezes dar uma arrumadinha nessa bagunça, como na história da Torre de Babel ou na Arca de Noé, mas no final, irmão, é igual quando você tá com dor de garganta e toma mel ou suco de limão pra melhorar. Aliviar a dor, alivia, mas curar o troço não cura não. Então, para resolver o problema do mal de uma vez por todas, Deus fez um plano com a família de Abraão, Isaac e Jacó para trazer da descendência deles alguém que ia dar a solução para todo esse problema da humanidade. E esse alguém é Jesus. Mas, em certo momento, acabou que essa descendência se tornou um povo, Israel, e esse povo ficou cativo e escravo no Egito, por conta dos erros que cometeram. E agora eles estavam nas mãos de um tirano, que governava um povo pagão com costumes deploráveis, que se você acha a história do êxodo algo imoral, irmão, não queira nem saber então que os egípcios consideravam normal antigamente. E então Deus, como um pai que tem amor pelo seu filho, ou um pastor que ama suas ovelhas, veio até o Egito, depois de 400 anos de sofrimento. Com seu grande poder salvou seu povo Israel da maldade de Faraó, para que Israel se fortalecesse e permanecesse bem, até que viesse o Salvador da humanidade, que iria livrar todos nós do mal. Essa é a verdadeira história do êxodo. Essa é a verdadeira essência e verdadeira forma que devemos lembrar dela. Não devemos ver o êxodo como um ataque cruel e violento a uma nação inocente, mas sim como a resposta de Deus para um tirano, depois de anos e anos de escravidão e maldade, sobre uma gente que não pertencia a ele, mas sim ao Senhor. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e se gostou, dá o like para apoiar o trabalho da obra de Deus, e se inscreve aí no canal para acompanhar tudo que sair de novo do que Jesus está fazendo por aqui. Beijo, rapaziada, a paz e fiquem com Deus.